Olá, querido aluno, olá, querido colega cirurgião dentista. Uma das maiores queixas que nós temos nas listas de material de dentística consiste no extenso número de brocas e pontas diamantadas, né? Muitas vezes, o aluno de graduação ele finaliza a sua graduação com pontas diamantadas fechadas ainda, que nunca foram utilizadas e pior, que muitas vezes ele nem sabe para que serve, né? Então, pensando nisso, tentando reduzir esse número de pontas diamantadas, facilitar a aquisição desses materiais pelos alunos e também ajudar você, cirurgião dentista, a utilizar de uma maneira mais prática e eficiente as pontas diamantadas, eu junto com a empresa KG Sorensen, nós montamos o nosso kit de pontas diamantadas de dentística. Bom, esse kit ele consiste num número bastante reduzido de pontas diamantadas que tem o objetivo de permitir que você faça qualquer tipo de preparo cavitário, seja para restaurações diretas ou para restaurações indiretas, seja em dentes anteriores ou dentes posteriores. Tá? Então, eu vou abrir esse kit para vocês verem aqui nesse vídeo, e aí eu vou falando o porquê de cada uma das pontas diamantadas. E você vai ver que, para a grande maioria, 99% dos preparos cavitários, você vai conseguir fazer com este kit que eu vou mostrar para vocês agora. Tudo bem? Você vai receber essa caixa. Bom, nessa caixa, a hora que a gente faz a abertura dela, ela vem com o broqueiro, né, um broqueiro autoclavável. Esse broqueiro ele vai ter todos os furos para receber as pontas diamantadas, né? Ele está totalmente indicado com a numeração de cada uma das pontas diamantadas e vai receber então as suas brocas, né, as suas pontas diamantadas que estarão ainda lacradas, né? Então todas elas lacradas. Eu vou rapidamente organizá-las aqui para vocês, para que eu explique então o porquê de cada uma dessas pontas diamantadas e como que você vai utilizar cada uma delas no decorrer aí da sua graduação ou no dia a dia de utilização da sua clínica odontológica, tá? Então rapidinho, deixa eu só organizar para ficar mais fácil de eu te explicar. Pronto, então vamos lá. Então a primeira ponta diamantada que eu selecionei para esse kit é a ponta diamantada número 1014. É uma ponta diamantada esférica, utilizada principalmente para restaurações em dentes anteriores, então classe 3 e classe 4, você vai fazer o acesso à lesão cariosa com essa ponta diamantada esférica. Ela tem vários outros tamanhos, 1012, 1013, 1014, a 1014 é a mais adequada para você iniciar seus preparos. Caso a sua cavidade seja um pouco menor, a gente vai mostrar mais para frente uma outra ponta diamantada que você vai poder utilizar. Tudo bem? A ponta diamantada 1014, uma ponta esférica, ela também vai servir para você fazer a sua canaleta cervical, né, nos preparos para as facetas diretas e indiretas com características convencionais, com maior desgaste da estrutura dentária. Tá? Então, uma ponta diamantada utilizada tanto para restaurações diretas quanto para restaurações indiretas. Depois nós temos aqui a ponta diamantada número 1111. É uma ponta diamantada em forma de chama, uma pontinha mais estreita, com o objetivo de fazer um bisel um pouco mais suave, um pouco mais delicado, né? A gente hoje em dia não preconiza o bisel extenso, muito grande, exatamente para evitar o desgaste exagerado do esmalte. No entanto, caso isso seja necessário, vocês vão poder utilizar uma outra ponta diamantada que tem aqui no kit, mas eu vou mostrar mais para frente, tá? A 3168, mas eu vou mostrar aqui mais para frente porque ela terá outras utilizações. Bom, dando continuidade, nosso kit apresenta ainda a ponta diamantada número 2137. É uma ponta diamantada muito pequenininha, muito fina, e ela tem o objetivo de fazer acesso para as lesões cariosas minimamente invasivas, né? Em que a lesão cariosa ela ainda está no início, né? Geralmente encontra-se em região de sulcos e fissuras, e aí você vai fazer o acesso inicial. Né? Muitas vezes você vai encontrar um pouco mais de tecido cariado e vai ter que ampliar essa cavidade, e outras vezes não. Outras vezes a lesão cariosa estava no estágio bastante inicial e você vai poder fazer uma restauração bastante conservativa, né? Sem um desgaste maior da estrutura dentária, o que seria a melhor opção aí para o seu paciente, né? Essa restauração poderia ser feita com iodomo de vidro, com resina composta, só não pode ser feita com amálgama, né? Devido à pequena espessura, o amálgama com certeza ele iria se fraturar ou iria se soltar, iria haver ou falhas de retenção ou falhas de resistência da amálgama, tá? Então, é uma ponta diamantada utilizada para restaurações diretas, tá? Depois, na sequência, selecionei aqui as pontas diamantadas número 1150 e 1151. O seu formato é muito semelhante à broca 245.
Tá? Ela é feita, ela é uma broca cilíndrica levemente inclinada, com o objetivo de formar uma cavidade autorretentiva. Tá? Então, é uma ponta diamantada especificamente utilizada para a confecção de cavidades de amálgama, cavidades para amálgama. E por que eu recomendo ela ao invés de uma broca 245? Especialmente para treinamento durante a graduação. Não sei se você já percebeu, mas durante a graduação, com aqueles manequins cujo dente é de resina, o aluno, no momento que ele está iniciando seus primeiros preparos, aquela broca, ela entra na resina e ela sai rodando, né? O aluno tem uma dificuldade de segurar a broca, que geralmente está em baixa rotação, devido à sua característica, né? Então, para facilitar o preparo dos alunos no início ali do segundo, do terceiro ano, na Dentística 1, a gente tem preconizado um pouco mais as pontas diamantadas, 1150 e 1151, ao invés da broca 245. Para utilização clínica, tanto faz. Tá? Você pode utilizar tanto a 245 quanto a ponta diamantada. Tá? Lembrando que essa broca ela somente tem o objetivo de fazer o acesso inicial à lesão cariosa. Assim que você tenha o acesso, assim que você chegou no tecido cariado, sempre faça a sua remoção com brocas esféricas de aço em baixa rotação, tá? Porque isso vai determinar muito mais controle durante a remoção do seu tecido cariado. Tá? Eu falei que essas brocas elas são indicadas para cavidades para amálgama, no entanto, também para resina composta. Se você tem uma cavidade de classe 1, uma cavidade de classe 2, por exemplo, e você precisa fazer o acesso inicial dessas cavidades, então você pode utilizar então essa ponta 1150 ou 1151, dependendo aí do diâmetro. Tá? A 1150 é um pouco menor, o seu diâmetro é um pouco menor, a 1151 tem um diâmetro um pouco maior, vai facilitar o seu preparo em cavidades maiores. Tudo bem? Dando sequência, nós temos a ponta diamantada número 1190 FF. Essa já é uma ponta diamantada bastante fininha. Eu utilizo muito ela para fazer acabamento das resinas compostas, aquele acabamento imediato, geralmente em cavidades de classe 5 ou em restaurações de lesões cervicais não cariosas, fica um excesso ali próximo à gengiva. Tá? Então essa ponta diamantada ela é bastante utilizada para remover os excessos de resina composta logo após a sua execução, logo após a restauração. Você também pode utilizar brocas multilaminadas. Tá? No entanto, esse kit que eu montei junto com a KG é um kit somente de pontas diamantadas. Tá? Então a ponta diamantada selecionada para este fim seria a ponta diamantada 1190. Tá? Você pode também dar acabamento em facetas, né? Então algumas regiões da faceta, se você quiser fazer uma caracterização diferenciada em facetas diretas, você pode utilizar essa ponta diamantada 1190 e também em restaurações em dentes anteriores, né? Classe 3, classe 4, você também consegue dar um bom acabamento com esta ponta diamantada. Bom, na sequência nós temos a ponta diamantada 2135, desse kit. Eu acredito que essa seja a ponta diamantada mais versátil que você vai obter. Tá? Ela é uma ponta diamantada que vai servir para você fazer preparo de faceta direta para resina composta, preparo para faceta indireta de cerâmica odontológica, seja ela feldspática, seja ela reforçada por leucita, reforçada por disilicato de lítio, independente, você vai poder utilizar essa ponta. É uma ponta diamantada troncocônica com extremo arredondado que vai determinar um preparo expulsivo. Tudo bem? Além dos dentes anteriores, você vai também poder fazer preparos para dentes posteriores, tá? Então, cavidades do tipo onlay e do tipo overlay, você também vai utilizar essa ponta diamantada. E eu utilizo também muito, em associação a ela, a ponta diamantada 4138, tá? Ela tem o mesmo formato, no entanto, ela é um pouco mais robusta, para preparos um pouco maiores, em que exige-se maior quantidade de desgaste, e também quando você precisa planificar. Né? No momento da planificação do seu preparo, as pontas diamantadas com diâmetro menor, elas dificultam o seu trabalho. Com um diâmetro um pouco maior, isso facilita a sua preparação no dente. Tá? Ambas as pontas também têm a sua versão FF, que é para dar acabamento aos seus preparos cavitários, tá? Muito importante. E também ela é muito utilizada, eu utilizo muito para dar acabamento para as restaurações de resina composta, tá? Tanto em dentes anteriores aí, como em dentes posteriores, principalmente para facetas diretas de resina composta. Bom, dando continuidade, nós temos a ponta diamantada 3200. A ponta diamantada 3200 ela é bastante fina, ela é utilizada justamente para romper o ponto de contato, então desgastando o mínimo de estrutura dentária. É sempre importante que você utilize sempre uma matriz de aço para proteger o dente vizinho e você faz o desgaste
quando necessário, né? Então, por exemplo, para um preparo de coroa total, para um preparo de faceta indireta, para um preparo do tipo overlay, que você tem que romper o ponto de contato, você vai poder utilizar esta ponta diamantada para romper esse contato. Tá? Especialmente naqueles dentes, os segundos molares, geralmente, quando o paciente perde um dente vizinho, o dente fica inclinado. E quando você vai fazer a restauração do outro dente, né? Quando o primeiro molar ele tem uma lesão cariosa e perdeu o espaço, quando você vai devolver esse espaço, o dente está colado no outro. Então, você rompe o ponto de contato para permitir uma melhor moldagem, um melhor assentamento da sua restauração indireta. Tudo bem? Bom, depois disso, temos as pontas diamantadas número 21, 31 e número 31, 31. Elas são pontas diamantadas classicamente utilizadas para preparo de nichos em prótese parcial removível. No entanto, eu adaptei elas para a utilização em cavidades do tipo onlay e overlay. Por quê? Porque elas são baixas, elas não têm uma altura muito grande, elas têm um extremo arredondado, então isso facilita a dissipação de forças durante os esforços mastigatórios. E também ela tem a característica de expulsividade, então com elas fica muito mais fácil você determinar, você garantir uma expulsividade lá nos dentes posteriores para os preparos do tipo onlay e overlay, tudo bem? Bom, na sequência aqui nós temos as pontas diamantadas 3168 e 3168F. Essas pontas diamantadas, elas são bastante arredondadas e facilitam muito o seu trabalho na face palatina dos dentes anteriores. Tá? Então, se você precisar fazer um preparo, um desgaste, por exemplo, para a coroa total, você pode utilizar essa 3168 na face palatina. E se você fez uma restauração na região posterior, você pode utilizar a 3168FF para dar acabamento na sua restauração de resina composta. E por fim, não menos importante, nós temos a ponta diamantada 1035. Ela é uma ponta diamantada cone invertido. Classicamente ela é utilizada para determinar um pouco mais de retenção em cavidades de classe 5. No entanto, eu utilizo muito ela para planificar as cavidades, né? Então, eventualmente, uma cavidade do tipo onlay, em que a gente fez um recobrimento, fez uma base de resina composta, a gente quer planificar essa base antes de fazer a moldagem, né? Ou rebaixar um pouco dessa resina composta, essa ponta diamantada que tem diamante bem na sua ponta, ela vai facilitar essa planificação. Você também pode, eventualmente, utilizá-la para consertar o seu término enchanfrado. Às vezes, quando a gente faz o término muito extenso, a gente desgasta muito o dente, com uma ponta diamantada de extremo arredondado, o término ele fica com uma bordinha levantada. Então, para você desgastar essa bordinha, você também pode utilizar essa ponta diamantada 1035 ou utilizar o seu recortador de margem gengival. Tudo bem? Bom, então esse é o kit bastante minimalista, bastante simplificado de dentística, em que você vai conseguir fazer praticamente todas as cavidades, né? Então, classe 1, 2, 3, 4, 5, facetas, coroas totais, cavidades do tipo inlay, onlay e overlay. Todas elas são possíveis de serem realizadas com este kit. Então é o kit mais básico possível que eu consegui montar e junto com a KG, então eu gostaria de agradecer muito a empresa, a KG Sorensen, por ter permitido então que a gente confeccionasse esse kit que vai facilitar o seu trabalho durante a sua graduação ou depois durante a sua pós-graduação ou ainda dentro do seu consultório odontológico. Você comprando esse kit aí, tendo vários kits desses, você simplesmente esteriliza esse seu broqueiro e você vai ter todas as pontas diamantadas aí necessárias para o seu dia a dia de dentística. Bom, então para você adquirir esse kit, basta que a sua dental compre junto à KG, né? A referência desse kit de dentística é o número 0143, tá? Então basta que a sua dental peça junto à KG para encomendar esses kits aí, ele vai estar disponível na sua cidade, tá? Para facilitar, marca aqui nesse vídeo a sua dental, e aí vai ser mais fácil deles encontrarem esse kit para fornecer para você e para os seus colegas na sua cidade, tá certo? Então desejo para você um forte abraço e até mais.